Vem aqui comigo acompanhar essa história. A Klabin, no último mês, 30 dias, subiu praticamente 9%. Mesmo num mês onde o Ibovespa está caindo quase 2%. E boa parte desse movimento de alta da Klabin está acontecendo por causa do anúncio de bonificação que a empresa fez, que veio na forma de aumento de capital, mas fará com que os acionistas recebam novas ações gratuitamente. A pergunta que fica é, por que é que no meio disso tudo tem tanta gente vendo que o momento é de venda para a Klabin e não de compra? Estou fazendo esse vídeo para te dizer o que é que está acontecendo com a Klabin. Se essa bonificação é realmente positiva para a empresa. E se vale a pena investir na empresa depois disso tudo, como saber se vale a pena? Bom, a gente está falando de uma das empresas que mais ganhou popularidade no último ano em toda a Bolsa de Valores. E são três principais razões por isso. Primeiro é por causa da performance da empresa. A dívida dela vem caindo de 2020 para frente, enquanto que o Return on Invested Capital, o ROIC, vem aumentando muito no mesmo período. A empresa bateu recordes históricos de dividendos e nos últimos 12 meses são mais de 36% de alta. Então a performance foi muito boa, mas não foi só isso. As projeções de futuro da empresa eram muito animadoras. Afinal de contas, o projeto Puma 2, que segundo a própria Klabin é o maior investimento da história da empresa, estava muito bem encaminhado com as suas etapas de expansão ali em 2023. Somando isso com o otimismo de grandes investidores como o próprio Luiz Bassi em cima da empresa da Klabin, a confiança dos investidores aumentou muito e o resultado disso foi uma explosão no número de investidores pessoas físicas que têm ações da Klabin, aumentando mais de 30 vezes de 2018 para frente e chegando à recente marca dos 600 mil investidores pessoas físicas. Até que tudo mudou e o pessimismo encontrou ali a Klabin no final do ano passado. E foram algumas razões por isso. A primeira e talvez principal disso tudo foi um comunicado que a Klabin fez, estimando que os investimentos que ela iria fazer em 2024 seriam iguais aos investimentos de 2023, na casa de 4,5 bilhões de reais. E o mercado enxergou isso com olhos muito negativos. Afinal de contas, o projeto Puma era para estar acabando em 2023 e daqui para frente a Klabin deveria começar a reduzir os seus investimentos em novas infraestruturas para a empresa. Por isso, o Bank of America falou que esse comunicado tinha decepcionado ali em relação à empresa. E aí muita gente pode perguntar, Felipe, mas não é bom que a empresa invista no seu próprio capital para ela continuar crescendo no futuro? E na verdade a resposta é depende. O investimento só é bom se ele conseguir entregar um retorno positivo para a empresa em algum período de tempo. Agora, se a empresa não para de investir nela mesma e esse retorno só aparecer daqui a 10 anos, é melhor você estar com seu capital alocado em uma outra empresa e um outro ativo que te gere mais retorno. Foi por essas e outras que os principais analistas do Brasil enxergaram o preço-alvo da Klabin ali reduzido para R$20 por ação. Mas o fato, como a gente mostrou, é que no último mês a cotação da Klabin já subiu acima dos R$23,80, 15% acima do que a projeção dos analistas estavam dizendo como máxima para a empresa. E no meio disso tudo veio a bonificação de novas ações para a Klabin, onde foi aprovado de forma unânime ali o aumento de capital de 1,6 bilhões de reais para a empresa. E aí, sob a ótica do balanço patrimonial da companhia, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Uma parte do saldo de reserva da Klabin, ou seja, a reserva de lucros da empresa, vai virar investimentos e capital de giro no valor de 1,6 bilhões de reais. E aí, se a gente vai mais a fundo no balanço da Klabin, a gente vai ver que no final do ano passado, a reserva de lucro naquele momento, divulgada pela empresa, era de cerca de 5,6 bilhões de reais. Ou seja, 1,6 bilhões dessa reserva vai passar a ser capital social realizado e a empresa vai integralizar esse dinheiro no seu próprio capital. Ou seja, vai virar dinheiro em caixa disponível para ela continuar investindo nela mesma. O que confirma a desconfiança de alguns analistas há alguns meses atrás de que a Klabin teria uma surpresa negativa de fazer ainda mais investimentos em infraestrutura quando ela já deveria estar dando retorno desses investimentos. Essa é a ótica do balanço patrimonial da empresa sobre a bonificação. Agora, para os acionistas pessoas físicas que já investem na Klabin, basicamente o que vai acontecer é que vão ser emitidas mais 208 milhões de novas ações da empresa que vão ser atribuídas gratuitamente aos acionistas numa razão de 10%. Então, se você tem 100 ações da Klabin, você vai receber 10 novas ações. Se você tem 1.000, você vai receber 100 novas ações. E beleza, assim, como acionista, receber novas ações gratuitamente parece uma coisa muito boa. Agora, deixa um ponto de pergunta, será que é mesmo? E do meu ponto de vista, Felipe Almeida, planejador financeiro CFP e analista CNPI, para mim, nada se compara ao dinheiro caindo na sua conta na forma de dividendos ou juros sobre capital próprio. Como diria o próprio John Rockefeller, um dos maiores capitalistas do mundo, você sabe qual é a única coisa que me dá prazer? É ver meus dividendos caindo na conta. Ou seja, dinheiro de verdade, não só ativos de empresas e de outras companhias. Que afinal de contas, uma empresa que foca
foca só em bonificações, ela acaba aumentando muito a sua base acionária. Hoje, a Klabin tem cerca de 5,6 bilhões de ações em circulação. Isso aqui vai aumentar 10%, ou seja, mais de 500 milhões de novas ações, considerando as units da empresa. No final das contas, apesar da bonificação também ser uma forma de remunerar os acionistas, a tendência é que o dividendo distribuído pela Klabin caia nesse período, uma vez que boa parte da reserva de lucro está sendo criar novas ações e não para pagar dividendos. E a gente já vê isso acontecendo nesse gráfico que está na tela, a gente vê como o dividendo vem caindo de 2022 para frente. Poxa, de um lado as narrativas parecem ter piorado. O futuro próximo da empresa estaria muito prejudicado, fazendo muita gente que até gosta do business da empresa se perguntar se não tem coisa melhor para esse momento. Que é o caso do René ali, ó, saudades da Klabin ou 3 ou 4 abaixo dos R$ 4. A empresa fará investimentos, tem tudo para ter bons resultados, mas realmente tem um longo prazo para isso. A pergunta que fica é, não tem outras empresas mais vantajosas no momento? Por outro lado, tem outros investidores que ficam otimistas, que pensam muito mais assim, ó, espero que os mão de alface continuem vendendo, gosto de comprar barato, como é o caso ali do Augusto. Pergunta que fica, como é que você vai saber de verdade se é uma empresa que vale a pena investir nesse momento? Eu vou te mostrar aqui com base em como eu gosto de enxergar o mercado financeiro. São 8 anos como investidor pessoa física e são mais de 5 anos lidando diretamente com o dinheiro das pessoas. Além disso, como sócio direto do Clube do Valor, aqui a gente já é responsável por gerir e dar aconselhamento a quase 2 bilhões de reais na soma do patrimônio dos nossos clientes. Então pensa comigo, a gente precisa pensar com responsabilidade como é que a gente vai ajudar a investir esse patrimônio. São famílias que confiam na gente, empresários, médicos, professores, engenheiros, programadores. A gente não pode ficar na dúvida do que é que vai fazer quando vai comprar, quando vai vender uma empresa. E foi por isso que a gente desenvolveu o nosso sistema de alocação estratégica, que permite que a gente invista de forma muito diversificada em todos os ativos disponíveis no mercado financeiro. Disso, a gente monta carteiras de investimentos balanceadas, como essa do modelo sofisticado, que tem uma boa parte da carteira em renda variável, mas também tem uma boa parte em renda fixa. E os resultados históricos de uma carteira como essa foram de praticamente o dobro de rentabilidade do índice Ibovespa. Eu vou te responder com base no nosso sistema se vale a pena investir na Klabin ou não. Agora, se independente de qualquer coisa, você ainda se sente inseguro de fazer isso tudo sozinho, de como montar a tua carteira de investimentos, de qual ação escolher, eu e o meu time aqui de planejadores financeiros liberamos 1 hora dos nossos especialistas para analisar a tua carteira em específico. E aí ele vai olhar para o que você tem hoje e entender como é que você pode melhorar isso. No mínimo, você vai olhar para a tua carteira de investimentos e ter uma segunda opinião de um profissional. Por isso, se você tem R$500 mil para investir ou mais, 1 milhão, 5, 10, 20 milhões, essa análise é gratuita e por tempo limitado. Se fizer sentido para ti, preenche esse formulário que eu vou deixar nesse link aqui em cima ou no primeiro link da descrição do vídeo. Tá, beleza? Falei isso tudo para te dizer que eu acredito numa forma sistemática de investimentos. Foi por isso que eu criei a estratégia máquina de dividendos e a gente vai usar a estratégia para olhar para a Klabin nesse momento. E a primeira coisa que eu olho aqui vindo no site do Investidor 10 é para a liquidez da companhia. Aqui o próprio site faz um check se a empresa tem uma liquidez diária acima de R$2 milhões. Na estratégia máquina de dividendos, eu exijo pelo menos R$1 milhão, então a Klabin passa por esse critério tranquilamente. Segunda coisa que eu olho, consistência na distribuição de dividendos por mais de 5 anos seguidos. A Klabin vem pagando todos os anos nos últimos mais de 10 anos aqui, ou seja, ela mostra uma consistência nessa distribuição. Terceiro critério é a média de distribuição de dividendos nos últimos 3 anos pela empresa. E a Klabin nesse momento está com uma média de pouco mais de 5% nesse critério, colocando ela na posição número 41 do ranking da máquina de dividendos. Isso mostra que existem 40 outras empresas que nesse momento fazem mais sentido do que a Klabin. Como a estratégia considera só as 10 mais pagadoras, ela não faz parte da carteira nesse momento. Felipe, mas ela pode vir a dar um ótimo resultado no futuro e aumentar os dividendos com os novos investimentos dela, por que você não investe? E a minha resposta só tem um motivo. Porque investir com os critérios claros desse jeito, da máquina de dividendos, teve um retorno muito positivo nos últimos 25 anos, conseguindo mais de 22% ao ano de rentabilidade. Se você quiser conhecer ainda mais a estratégia máquina de dividendos e 7 ações que estão atualmente no ranking das 10 mais pagadoras, eu vou deixar um e-book que eu escrevi gratuitamente te mostrando tudo isso no segundo link da descrição do vídeo ou aqui em cima para você fazer download gratuito. Beleza, eu te mostrei tudo isso, a gente chegou numa conclusão muito clara sobre a Klabin. Agora, se você é uma pessoa que também gosta de investir em renda fixa, não só em renda variável, você precisa ver esse vídeo que eu gravei, te mostrando os melhores CDBs, LCIs, para esse mês de março, quando você assiste esse vídeo. E se teve pelo menos uma informação desse vídeo que fez sentido para você hoje, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Sou Dividendo, que eu tô te esperando no próximo conteúdo.